uma consciência ainda ininteligível. Eu começo aqui justamente pensando na palavra consciência, como nos aparece no final da obra Um Retrato do Artista Quando Jovem, uma obra publicada em 1916. Ao final dessa obra, o nosso bom e velho amigo Stephen Dedalus, não é? E acaba sendo um spoiler isso, ele vai falar para a vida, não é? Vou ao encontro pela milionésima vez da realidade da experiência, a fim de moldar na forja da minha alma a consciência não criada da minha raça. Não é? Então, pensamos nessa realidade da experiência e criar essa consciência não criada da minha raça. Então, o Dédalus aparece aqui justamente como esse artista, esse porta-voz das necessidades do novo século, não é? Em substituição, conforme o próprio enredo e a tematização, os temas que aparecem, né, toda uma tematização que nos fala sobre a necessidade de substituição desses velhos valores da família, da pátria, né, via política e da igreja. Então nós temos essa, digamos, entre aspas, uma intenção, não é, da nova experiência, da realidade da experiência, que há de corresponder aos compromissos que o artista tem nesse mundo cravado das angústias do homem moderno e da necessidade de mudança. Nós falamos, portanto, de um tipo de um ethos moderno, né? De toda uma atmosfera moderna que vai justamente amalgamar toda a história social do momento a todas essas forças de movimento, a necessidade do modernismo de revolver, né? O modernismo é uma revolução, a necessidade de um ato de revolver essa realidade como se apresenta, né? Revolver os valores, enfim, isso é, portanto, eu disse, né, várias forças em tensão. Nós temos todo esse substrato que vem de diversos campos do conhecimento, a sociologia, a biologia, a filosofia, a psicologia, a linguística, que nos interessa em especial, não é? A física, a política, tudo isso somado a todos os ismos que aparecem, né? Como as expressões de vanguarda, as vanguardas artísticas, do futurismo ao dodecafonismo, do vorticismo ao acmeísmo, ao surrealismo, enfim. Esses artistas todos, eles estão como que clamando por novos olhos, não é? E eles fazem mesmo um tipo de pacto, não é? Um pacto tácito que se baseia muito no dito do Ezra Pound, make it new, criar o novo, né? Trazer o novo. E também essa busca de levar a própria linguagem a novos limites, descobrir então esses novos limites para a linguagem. Eu vou falar de dois nomes, né? Naturalmente James Joyce, não em confronto, mas ao lado de Gertrude Stein. Eu poderia aqui falar sobre outros, não é? Poderia falar sobre o Faulkner, sobre a Virginia Woolf, sobre a Mansfield, poderia até falar do Mário de Andrade até, né, com o seu Macunaíma, mas eu vou falar sobre o Joyce em relação ou ao lado de, né, como eu disse, de Gertrude Stein. Por quê? Estou tomando já uma certa solidez crítica que já existe, né? Por exemplo, nesse livro, né, que é O Castelo de Axel, publicado em 1931, nós temos justamente isso, não é? Essa aproximação desses escritores que fazem uma literatura imaginativa, conforme o próprio título, não é? O que aproxima esses escritores? Eles têm essa necessidade de fugir daquele formulaico, não é? Que era aquela representação realista, previsível, não é? A previsibilidade da visão realista, né? Do escritor enquanto um fotógrafo, né? Que vai descrever todo o ambiente, enfim. E até mesmo aquela necessidade que a seu tempo foi perfeitamente inteligível, né, mas que depois passa, né, do naturalismo, né, da tese embutida e tal. O que me interessa é justamente mostrar que todos esses artistas modernos, eles são expressão de uma profusão de possibilidades, né, para o moderno, para essa nova literatura.
E são caminhos muito diferentes. Naturalmente, a gente tem na expressão literária da Stein caminhos muito diferentes da expressão do Joyce, não é? Mas eles convergem justamente nessa ideia da consciência da qual eu falava. Então eu vou começar a comentar, por exemplo, não é? O que é que a gente tem no Dublinenses, né? Essa denúncia que o Joyce faz, que está intimamente ligada à necessidade de movimento, à necessidade de mudança. Os personagens aqui, nos contos, eles são soterrados, não é? Por sua inércia, eles são condenados, há mesmo um tipo de condenação àqueles que não ousam quebrar ou romper com essas limitações, eles vão sofrer o efeito da paralisia, não é? Então aqui a gente já vê o próprio Joyce, claro que esses escritores em suas primeiras obras, também foi assim com Virginia Woolf, enfim, eles ainda têm um investimento modesto se compararmos com o que farão no futuro, mas já existe esse germe, não é? E existe, sobretudo, essa ideia de revolução, como eu coloquei. O outro livro que eu trouxe aqui, não em comparação, mas ao lado, não é? Do Dublinenses, é justamente Três Vidas, da Gertrude Stein, que é um livro que foi publicado em 1909, e no Três Vidas nós temos a presença muito forte da influência do Gustave Flaubert, como também é interessante, né, no Retrato do Artista, um dos escritores, né, que vão ser chaves para a própria formação do Dédalus é o Flaubert, não é? E aqui nós temos a inovação, não é? A criação do chamado presente contínuo, sobretudo na parte 2 desse livro, que prevê um abandono da memória, né? Aquela memória que era tão presente nas narrativas do final do século XIX, enfim, ou até o final do século XIX, e aqui a Stein inaugura, então, uma tentativa de se diminuir a descrição, não é? E ela então introduz a ideia da presentificação, colocar no momento presente o objeto ou a cena, o personagem ou a paisagem, enfim, não é? Ela está, na verdade, tentando desrealizar a realidade. Isso nos remete mais uma vez à ideia da realidade da experiência, conforme Dédalus nos colocou, não é? Eu tenho 4 livros na sequência, começo com The Making of Americans, da Gertrude Stein, que esse livro foi publicado, ele foi escrito em 1911, publicado em 1925, e ele é como que uma compilação de tipos, né, de tipos psicológicos e todas as possíveis combinações de pares, né, ou combinações de 3 pessoas, né, mas enfim, muito influenciada naturalmente por todo o seu conhecimento de psicologia. Afinal, Stein foi aluna de William James, né, enquanto cursava medicina, e mais tarde, enquanto cursava psicologia, foi aluna de William James, e nos presenteia com esse grande desafio, não é? Como é que trabalhamos com o tempo, como é que trabalhamos com essa combinação de tipos. Ela faz quase que como um censo, né? Todo um repertório de combinações. E é mais ou menos o que nós temos também. Existe uma proximidade com o que nós temos aqui no Ulisses, não é? O Ulisses faz justamente dá esse tratamento ao tempo também, com uma narrativa que se passa num único dia, e também faz esse tipo de censo, né? Um levantamento de todos os tipos daquele local naquele momento, não é? Então, claro, aqui a gente tem isso incrementado pelas peculiaridades, pelas conquistas do próprio Joyce, como vimos na Stein, não é? Que marcam essa nova narrativa, o fluxo da consciência e, enfim, a epifania, que ele trabalha para além também do que já tínhamos visto nos dublinenses, né? Aqui a ideia da transitoriedade, do tempo, como ele passa, e sobretudo do movimento da mente, né? Quando nós falamos da Molly, por exemplo, na ação da memória e tal, nós estamos falando exatamente do que nós tínhamos no The Making of Americans, né? Quando eu falei da influência do pensamento do James, né?
a gente vê tudo isso, essa retomada, né, desse interesse pelo movimento. Então, é mais uma dessas proximidades que a gente pode estabelecer. E os dois últimos livros, né, como eu tinha dito, são naturalmente o Geography and Place e o Finnegan's Wake, não é? O Geography and Place, ele foi publicado em 1922, vale lembrar, né, o mesmo ano de publicação do Ulisses. E aqui nós temos uma relação da Stein mais próxima ao cubismo, não é? Ela tenta apresentar na literatura as técnicas exploradas pelo cubismo pictórico. Ela explora a fragmentação, um princípio que ela cria, né, que é baseado na repetição, mas que se chama a insistência. Ela vai criar os famosos retratos literários, as peças paisagem, enfim. E aí, eu quero agora partir para uma experiência nossa, não é? Que é, qual é o saldo desses 100 anos, não é? De experimentações, esses investimentos todos que tanto Joyce quanto a Stein fizeram nessa intensa experimentação, não é? E até que ponto esse empurrar, não é? A linguagem para novos limites e ainda encontra reverberação, como é que nós lidamos com isso? Eu vou ler dois trechos, um deles vem do livro Tender Buttons, que foi publicado em 1914, em que a Stein trabalha com os retratos literários. E o retrato, um pequeno trecho que eu vou ler, é do retrato Rosbif. A mudança ao sujo. Não mudar a sujeira significa que não há bife, e não ter isso não é obstrução. É tão fácil trocar o sentido, é tão fácil ver a diferença. A diferença é que um recreio natural não está emaranhado com espessura, e isso não significa que a espessura mostra tal incisão. Não significa que um pasto é útil e uma vaca absurda. O outro trecho que leio é do Finnegan's Wake, aqui traduzido brilhantemente pela Dirce Valtric do Amarante, e aqui nós temos, deixa eu escolher, aqui nós temos, ela deve ter sido uma vaga abundante nos seus dias, sim, ela deve mais do que as outras. Show altamente que ela foi por Deus, deu meus. Ela teve escassos homens para ela, ela teve escassos homens para ela. Naquele tempo, uma agitação não assustava a moça, assim aimava mar. E isso que é amor. Vocês notaram, inclusive, né? Nota-se aqui, inclusive, a dificuldade de ler isso, né? O que eu quero colocar é justamente o seguinte: o Dédalus nos apresentou nessa ideia da consciência, e por isso eu pergunto o quão inteligível ela nos é, né? Naturalmente aqui, não pensando na perspectiva acadêmica, de estudos e tal, não é? Mas pensando em como essa literatura chega aos leitores hoje, não é? Então ele nos apresentou uma definição, um projeto mesmo, né? Que era baseada em 3 princípios estéticos. Isso é importante, não é? A gente pensar, que derivavam de São Tomás de Aquino, né? E hoje a gente ainda está muito, a gente ainda depende muito da linearidade. Isso, infelizmente, não é exclusividade do discurso literário. Não é? Em outros discursos artísticos, nós também temos essa necessidade. E aqui, sem ser um tom acusativo, sim, um convite à reflexão, a gente eu gosto de pensar nisso, né? Em que medida nós, entre aspas, nós honramos todo esse legado dos modernos, né? Será que nós absorvemos, será que nós reverenciamos adequadamente, será que nós multiplicamos todas essas ideias, né? E todas essas conquistas de uma Stein, de um Joyce, né? Será que nós criamos essa consciência não criada, não é? Da qual nos fala o Dédalus, ou ainda temos muito que fazer, não é? Estamos, ou quão distante estamos disso tudo, né? Parafraseando de um jeito bem
tosco, não é? A Cecília Meirelles, né? Eu penso em que espelho, um espelho específico, né? Um espelho da realidade, da experiência, em que espelho ficou perdida esta consciência moderna da arte, né? Será esse lapso que existe, né? Uma falta de gênio na produção da literatura hoje, ou será uma falta de humanidade, uma limitação na nossa própria percepção da humanidade, ou será a falta de uma coragem mesmo, não é? Que esses dois escritores e muitos outros modernos apresentavam, né, que eram grandes artistas e, mais do que tudo, grandes exploradores da linguagem, né? Acredito mesmo que essa consciência possa ser despertada, possa ser recuperada, mas a gente está numa celebração do Bloomsday, e eu penso que a gente pode deixar algumas perguntas, não é? No sentido de que a interrogação ela pode ser igualmente um tipo profundo de celebração.